Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar as minhas 4 leituras do mês de novembro. Oi gente, eu sou a Ione Simões. Novembro foi um mês aí bem atribulado na minha vida. Tive edição de livro para fazer, peguei leitura crítica para fazer, que é um trabalho à parte. Sem contar toda essa rotina que vocês já estão carecas de me ouvir falar, de ficar indo de uma cidade para outra. Resultado, livros que eu tenho aqui para falar para vocês hoje são 4. A curiosidade desse mês é que todas as leituras que eu fiz foram em formato virtual. Então eu li e-books e eu ouvi audiobook. E vocês leram o que em novembro? Contem pra mim já aqui nos comentários. A minha primeira leitura do mês foi para o Clube Harlequin do Esquilo e já tem vídeo resenha sobre ela aqui no canal. Estou falando de Como Conduzir um Romance da Alexis Daria com tradução da Isadora Próspero. Tem sido uma delícia organizar as leituras coletivas do Clube Harlequin porque a gente só tem feito leitura amorzinha. Inclusive nossa leitura de dezembro já foi definida, é em ritmo de Natal. Vamos ler Casamento em Dezembro da Sarah Morgan. Então se você quiser participar, faz a sua assinatura do clube, entra também no nosso canal no Telegram pra gente poder conversar mais ao longo do mês. Para saber mais informações de como assinar, como funciona o clube e tudo mais, assiste a vídeo resenha de algum dos livros que a gente leu. Tem de Ode à Ruína, tem aqui o de Como Conduzir um Romance, que aí você também aproveita e já pega as dicas de leitura. O Como Conduzir um Romance é o romance de estreia da Alexis Daria, que é a mesma autora de Você Me Ganhou no Olá, que foi um livro que eu amei. E aqui eu encontrei muitos dos elementos da atmosfera que eu tinha gostado tanto no outro livro. Estamos falando de protagonistas participando de um reality show de dança. A protagonista, ela é dançarina profissional e ela precisa vencer esse reality para ela poder dar aquele boom na carreira dela. E ela tem regras ali muito bem definidas sobre o que fazer ou não, como por exemplo, como não se envolver com os parceiros dela de dança, porque ela quer ser levada a sério pelo trabalho. E ela tá desconfiando que os produtores escolheram ela e o parceiro de dança dela dessa temporada para protagonizarem os showmans da temporada, para criar aquela narrativa de história de amor em relação aos dois. E o parceiro de dança dela, ele é a estrela de um reality show. Eles mostram como família, como é viver no Alasca, num lugar tão remoto, sobrevivendo num estilo lá muito diferente do que é uma vida urbana típica que a gente conhece no mundo ocidental. E assim, gente, eu adoro a narrativa da Alexis Daria. Ela é aquela autora que ela escreve com bastante agilidade, mas ao mesmo tempo ela te fornece os elementos necessários para você ter descrição de cenários, de pessoas. Como a gente está falando de um reality show de dança, a gente tem muitas informações também das danças que eles apresentam, então toda hora eu parava para procurar no YouTube, saber um pouco mais de cada estilo, para eu também poder visualizar como seriam essas coreografias que eles estavam fazendo. A forma como ela também desenvolve o romance, é um livro que ele vai ter muita química, muita sensualidade, que a gente tem cenas eróticas que são muito bem escritas, e eu gostei muito de como ela desenvolve principalmente a protagonista feminina, que é a Dina, como ela traz essas bagagens da personagem, né? Como torna compreensível a gente entender o porquê dela ter as resoluções que ela tem, a personalidade que ela tem. Eu senti falta de um pouco mais de desenvolvimento do Stone. A gente tem aí mencionado todo o conflito familiar que ele tem, mas eu senti que isso poderia ter sido um pouco mais explorado e principalmente quando a gente chega, né, na resolução dos conflitos, eu senti falta de um confrontamento maior com as questões que ele traz, porque a gente acaba tendo resoluções que são externas na história. De qualquer forma, eu gosto muito desse mundo aí de bastidores, de programas de TV, nesse caso, né, de um reality show, da gente entender o que está por trás das maquinações, como que as gravações acontecem. Eu acho que isso traz uma perspectiva muito legal para a história e faz dela, né, não só gostosa de ler, mas também mais interessante. Minha próxima leitura, eu aproveitei a assinatura do Kindle Unlimited para ler um livro que eu queria ler, ó, desde que ele foi lançado lá no comecinho do ano, que é O Amor da Minha Vida, da Rosie Walsh, com tradução da Ana Carla Castro. Essa é a mesma autora de Tudo Aquilo que Nos Separa. Foi uma das minhas melhores leituras de 2018, se eu não me engano. Eu me apaixonei completamente pelo livro. E aí, quando eu vi que esse foi lançado, eu falei, gente, eu preciso
preciso ler. Aqui, como no outro livro da autora, a gente vai encontrar também uma atmosfera de drama, de romance, de suspense. É aquele tipo de leitura instigante que vai fazer com que você devore as páginas para saber o que está acontecendo, quais são os segredos que as personagens escondem. A gente está falando de um casal que eles têm uma vida, né, como casados, muito feliz, eles têm uma filha pequena e a protagonista, ela tá vindo, né, de um período aí muito difícil da vida dela, porque ela descobriu um câncer há alguns anos, ela tá fazendo tratamento e agora ela tá naquele momento de descobrir se ela vai entrar em remissão ou não. E o marido dela, que tem certeza que a conhece assim de cabo a rabo, acaba descobrindo alguns pertences, alguns arquivos dela que ele não fazia ideia de que existiam e que começam a indicar que ela tem uma vida que ele desconhece. E aí, conforme ele vai puxando esse fio aí para tentar entender as coisas sobre a mulher, ele vai realmente entrar em segredos que jamais passaram pela cabeça dele, fazer com que ele reveja todo o casamento, toda a relação dos dois. E assim, gente, esse foi sim um livro que eu devorei. Chegou num dia que eu falei, não, eu vou terminar de ler esse livro, depois eu vou fazer qualquer outra coisa, porque eu preciso terminar logo. Ele cumpriu esse papel de me instigar, de trazer essa leitura voraz, que era também o que eu estava buscando na leitura. Só que assim, eu gostaria muito de ter gostado mais desse livro, especialmente porque eu tenho um carinho muito grande pelo tudo aquilo que nos separa. E nesse livro aqui não deu certo. Eu achei que a autora pesou a mão, então eu achei que tem drama em excesso e a própria estrutura da história, né? Então, conforme ela vai deixando os ganchos, vai deixando as pistas, os indícios do mistério, como ela vai tentando criar esse mistério, eu achei também que ela exagerou nesses artifícios, nessas ferramentas. Eu saquei logo de cara que ela estava tentando fazer a gente acreditar numa coisa que não era verdade. Mesmo que eu não soubesse qual era a verdade, toda hora que ela usava alguma coisa para tentar criar essa verdade, eu pegava o que ela estava fazendo. Eu achei que ficou muito evidente. E aí eu também achei, como eu falei, que ela pesou a mão, né, na hora de tentar ficar criando, aguçando a nossa curiosidade. Toda hora que a gente chegava num ponto que ia ter uma revelação, ela fazia um corte intencional e aí ia pra outra coisa. E chegou uma hora que eu tava brava, que eu tava, meu Deus, só continua contando, sabe? Como eu falei, né, na hora que ela desenvolve tudo, eu achei que a história pesada, né, assim, com muito drama ali, com muitas reviravoltas. Então chega um determinado momento da história que você tem reviravolta atrás de reviravolta, uma coisa mais pesada que a outra. Então quando o livro acabou, eu não tava naquela sensação de, nossa, que delícia de leitura, essa leitura me elevou, ela tocou meu coração. Não, eu só tava cansada, porque eu achei tudo ali muito demais. Assim, quando eu comentei no Instagram essas minhas impressões, a maior parte das pessoas que respondeu ali falou que amou o livro. Então se você gosta de livros, né, que vão ter aí uma carga dramática, uma carga emocional maior e tal, livros que instigam nossa curiosidade, faz a leitura para saber o que você vai achar. Eu acho que tem boas chances de você acabar gostando. Algumas pessoas, poucas, falaram que tiveram a mesma impressão que eu. Então, naquilo, né, gente? Leitura funciona de uma forma para cada pessoa. Algo que, assim, que eu admiro que a autora fez foi que ela criou uma teia que é bem complexa e eu achei interessante como ela juntou todas essas peças, a forma de como ela aborda a questão da maternidade e até essas próprias dificuldades aí, né, no casamento, nas relações e tal, é interessante. Eu só achei que acabou ficando excessivo mesmo. E aí a minha outra leitura foi também uma leitura conjunta, só que com o clube de membros daqui no canal, e foi o Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho, autora nacional, mas que mora nos Estados Unidos. Então o livro foi originalmente publicado e escrito em inglês. Então ele é um livro de uma autora brasileira que se passa no Brasil, mas é um livro traduzido, e ele recebeu a tradução da Fernanda Castro, que é também uma autora nacional. Esse é um livro jovem adulto, ele se passa em Pernambuco, em Olinda, e ele vai trazer uma releitura nos dias atuais de Romeu e Julieta, trazendo duas famílias de padeiros que são famílias rivais já há várias gerações, né? Essa rivalidade começou nas bisavós de cada uma das famílias. E aí, né, a história vai acontecer com os bisnetos, né? E ele é um livro que ele vai ter também uma narrativa mais leve, vai trazer uma história que no português vai trazer muito do falar de Pernambuco, e que eu ficava o tempo todo me perguntando, né, se a Rebeca no inglês, no original, como que isso foi feito, né? É um livro que vai trazer muito da culinária brasileira também. E assim, era um livro também que eu gostaria muito de ter gostado, mas, né, que acabou sendo uma leitura que não era o que eu tava querendo, buscando no
momento, né? Uma coisa que a gente discutiu, né, no clube de membros ali conversando a respeito é que o retrato que a gente tem, embora seja um livro, né, nacional para trazer a cultura ali de Pernambuco, ele foi pensado para um público dos Estados Unidos. Então a gente tem algumas construções ali, principalmente da escola e tal, que não dizem respeito às nossas escolas daqui. Mas acho que mais do que isso, né, eu não gostei do desenvolvimento dos personagens, ou os personagens tem algumas caracterizações ali que para mim parecem de personagens muito mais novos das idades que eles têm, ou então que eles são muito mais maduros, que são colocadas responsabilidades para eles ali que não fazem sentido com a idade que eles têm. E a própria questão da rixa das famílias, né? O que é algo que eu acho que era para ser leve, até engraçado, né, em tom ali da briga das duas famílias, precisavam ser desenvolvidas com um outro olhar, buscando um outro tipo de livro e que não couberam dentro daquilo que ele se propõe a ser. Assim, são relações bastante disfuncionais, que a todo momento eu só pensava, né, no trauma que aquilo levaria para os personagens. Adoraria ter gostado, porque eu acho que o livro tem muitos elementos que são ótimos. Não é comum a gente ver livros com tanto destaque se passando no Nordeste, né? A maior parte dos livros que a gente tem são livros, né, do eixo Rio-São Paulo. A Rebeca, embora ela more nos Estados Unidos, ela tá escrevendo da cidade onde ela nasceu, ela tá escrevendo aquilo que ela conhece. Então eu acho isso muito legal e ela escreve muito bem. O livro ele tem uma narrativa que é bastante gostosa e é bastante fluida. Mas a história, o desenvolvimento em si, acabou que infelizmente não funcionou pra mim. E a minha última leitura do mês foi ouvir o audiobook do O Ano Que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, com tradução da Mariana Conetti e narração da Claudia Jones. Ele é um livro que foi publicado pela editora Bestseller em 2015 ou 2016. Assim, era um livro que eu ouvia bons comentários sobre, que eu até tinha curiosidade, mas assim, que nunca esteve de fato no meu radar. Então agora, como eu vi que ele estava disponível na Audible, né, na minha conta ali de assinante, eu tô no teste gratuito ainda e tal, eu aproveitei para ouvir e eu só fiquei com aquela sensação de por que eu não fiz isso antes. Eu amei o livro, já coloquei até na minha wishlist para ter o livro físico, porque é um livro que eu quero marcar passagens ali, que eu quero voltar a ler, reler com o passar do tempo, porque ele é realmente um livro assim inspirador, além dele ser muito gostoso da gente acompanhar, porque parece que você está conversando com uma amiga e dá vontade de você ser amiga da Shonda Rhimes. Se por um acaso você não sabe quem é Shonda Rhimes, ela é roteirista e produtora de várias séries de TV de sucesso, né? O primeiro grande sucesso dela foi Grey's Anatomy, mas a mesma de Scandal, de How to Get Away with Murder, Bridgerton, tudo é da Shondaland, que é a empresa que ela fundou. Então ela realmente tem agora um império aí. Uma das maiores marcas da Shonda é ela ter sido a primeira pessoa a trazer tantas personagens negras em papéis de destaque, né? Ela naturalizou isso de uma forma muito marcante. E nesse livro, ela vai contar não necessariamente a vida dela, então a gente não tem aqui uma autobiografia no sentido dela trazer a família dela, as gerações passadas, contar como era a infância, embora ela mencione, né, alguns episódios, mas ela vai narrar principalmente um ano da vida dela, que foi o ano de 2014, em que ela percebeu, né, que ela sendo uma pessoa muito introvertida, muito tímida, ela dizia não para várias oportunidades que apareciam para ela, porque era a resposta automática. Para ela era muito mais fácil, muito mais confortável ela ficar ali no mundinho dela, dentro da cabeça dela. E aí quando ela percebeu isso, ela resolveu que no próximo ano ela falaria sim para todas as oportunidades que aparecessem ali para ela. Isso fez com que ela se desafiasse, saísse da zona de conforto dela e se reavaliasse, se olhasse, né, com outros olhos e percebesse muitas características da vida dela e das demais relações que ela tem. Então fez com que ela se conhecesse muito mais profundamente, restabelecesse limites ali que realmente definiram coisas muito importantes sobre como ela quer viver, com quem ela quer se relacionar, que tipo de vida ela quer levar, que tipo de pessoa ela quer ser. E ela conta tudo isso, né, de uma forma muito bem humorada. Então ele é um livro divertido, né, de você ler. A narração da Claudia Jones é muito boa também. E como eu falei, é um livro muito inspirador, porque tudo aquilo que ela percebe sobre ela, né, você consegue também pensar sobre você. Eu me identifiquei com ela em várias coisas.
fez eu repensar também muita coisa sobre mim, sem contar todas as falas muito importantes que ela tem, principalmente, como eu mencionei, sendo uma mulher negra, com o trabalho que ela realiza ali. Fica a recomendação, então, se você ainda não fez seu teste gratuito, aproveita para fazer. Inclusive, vai ter vídeo em breve dando dicas do que ouvir pela Audible. E aí, o que vocês acharam das leituras que eu fiz? Quais desses vocês leram ou têm vontade de ler ou ficaram com vontade de ler depois dos meus comentários? Já contem aqui pra mim, pra gente também poder trocar aqui nossas figurinhas, bater papo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa também sua curtida nesse vídeo, que essa é uma forma de ajudar, de impulsionar meu trabalho, fazer com que ele chegue a ainda mais pessoas. Então, muito obrigada por isso. E se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. E me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá nosso contato é ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.